irmãos, mas só que aos olhos de Deus é diferente. Os olhos de Deus percorrem toda a terra, conforme nos diz a sua palavra, e Ele está procurando quem é fiel a Ele, quem é justo, quem é bondoso. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. E tem tanto crente no nosso meio que pensa porque agora é cristão e que Deus o ama, ele pode levar a vida de forma bagunçada, ele pode agir da mesma forma ou de forma semelhante com esse tipo de pessoa que nós falamos agora, os maus, os injustos, porque ele acha que ele é muito certo ou ela é muito certa, porque agora ele é crente, ele sabe mais que os outros, ele pode mais que os outros, e tudo é para ele, o Deus é só dele, o Deus está para abençoar a ele ou ela, mesmo estando agindo de maneira errada, mesmo estando fazendo aquilo que Deus reprova. Quanto engano, quanto engano! Enganoso é o coração do homem, e a gente encontra pessoas que elas têm tanta presunção de pensar que elas sabem, que elas são melhores, que muitas vezes elas querem te corrigir. Às vezes você faz alguma coisa que a pessoa julga que está errado e ela vem te repreender. Hoje mesmo eu passei por isso lá no meu trabalho. Entendeu? Assim, a pessoa pensa que não, eu fiquei sabendo que você é cristão, mas então você não pode fazer assim não. Meu irmão, eu sou cristão, eu sou pastor, mas eu sou falho. Agora tem uma coisa, eu sei ser humilde, porque eu quero ser corrigido por Deus. Eu sempre peço a Deus para Ele me corrigir, porque melhor é ser corrigido pelo próprio Deus do que pelo homem. Então assim, por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, e o homem não. O homem, se ele vê alguma coisa que você fez, que ele pensa que você não deveria fazer, às vezes ele nem sabe, porque está julgando por aparência. Às vezes ele nem sabe exatamente o porquê daquilo, se tem fundamento, se não tem, se é realmente injusto ou não. Porque ser cristão não é falar amém para tudo. Se eu estou lá no meu trabalho e eu vejo lá alguém, eu percebo lá alguém que está fazendo alguma coisa errada, e eu não falo para a pessoa que ela está fazendo errado, algo relacionado ao meu trabalho, é claro que eu tenho que falar com respeito, com educação, mas se eu não falar, eu vou estar sendo conivente com o erro dela. Aí as pessoas pensam que porque a gente é cristão, não, você tem que ser bonzinho. Mas como é que é esse ser bonzinho? Qual o critério de ser bom? Ser bom, o critério é o que está na Bíblia, é o critério de Deus, não é como eu penso, não é como eu acho, não é como o outro pensa ou acha, é como Deus já determinou. Amém? É como Deus já determinou, e a cada um de nós, Deus dá uma personalidade de acordo com o propósito que Ele mesmo estabeleceu para nós. Então tem pessoas que são mais comedidas, que são mais mansas, e tem outras pessoas que Deus já deu uma personalidade mais, um temperamento mais forte. Basta você olhar os apóstolos, os discípulos de Jesus. Quem que era mais impulsivo lá, daqueles 12 inicialmente? Era o Pedrão, né? O Pedrão era que tomava a frente. E o que Jesus falou para ele? No final, depois que ele reconheceu o erro dele, depois que Jesus já havia ressuscitado: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Então Deus, o próprio Jesus, deu uma incumbência específica para ele, como líder. Até então ele era o líder, e ele foi o líder dos judeus durante muito tempo. Depois foi sucedido por Tiago, mas
Assim como Paulo também foi o líder da igreja de Jesus para os outros povos, para os gentios. Então, isso certas coisas, Deus é que estabelece. Então, não é porque às vezes a gente é um pouco mais firme e tem essa personalidade de às vezes repreender alguém, corrigir alguém, é claro que dentro dos princípios cristãos, que eu tô falho com Deus. Eu acredito que se eu me calar diante de alguma coisa errada, eu não estou nem sendo um amigo da pessoa, porque eu estou vendo que a pessoa está errando e eu fico calado, ela vai continuar errando. Então, se eu deixar Deus me usar e eu tiver a oportunidade para falar alguma coisa com ela, dar um conselho, ela vai ter a oportunidade de repensar. E comigo também não é diferente. Como eu disse, eu particularmente oro sempre para Deus me corrigir, para não me deixar enganado, comigo mesmo em primeiro lugar, e nem com nada e nem com ninguém. Amém? Veja agora em Tiago, acabamos de mencionar São Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler dos versos 7 a 10. Tiago 4, 7 a 10. Esse microfone é uma benção. Tiago 4, 7 a 10 diz-nos assim a palavra do nosso Deus: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus não muda, meu irmão. Deus não muda. O mesmo Deus do princípio da criação ou antes da criação é o mesmo Deus hoje. Deus não muda de personalidade, Deus não muda de caráter. Nós precisamos ser transformados no nosso caráter, porque nosso caráter é falho. Nós somos falhos, mas Deus não. E a palavra de Deus, assim como o próprio Deus, é a única coisa que permanecerá para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Eureclai, de Eureclodelai, a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre, assim como Deus permanece para sempre. No verso 8 diz assim, parte A do verso 8: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Então, quem precisa se dar o primeiro passo em direção a Deus, sou eu. Quem precisa buscar mais a Deus, sou eu. Quem precisa se humilhar diante de Deus, sou eu. É você. Então, quando nós tomamos essa posição, entendemos e decidimos que nós agora queremos viver da forma como Deus quer que vivamos, a gente não pode continuar agindo como criança. A criança, ela não tem conhecimento, ela não tem entendimento, não tem clareza das coisas, mas à medida que a pessoa cresce, que ela vai adquirindo conhecimento, entendimento, ela vai sabendo discernir, separar uma coisa da outra, o que é certo do que é errado, o que é bom do que é ruim. E isso ela vai aprendendo com os pais, ela vai aprendendo com a Bíblia, se for cristã, ela vai aprendendo na igreja, ela vai aprendendo, enfim, de várias formas. É claro que tem muitos ensinamentos errados também, por isso que nós precisamos sempre buscar da fonte, que é o próprio Deus e da sua palavra. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, tudo que nós presenciamos, nós devemos confrontar com a palavra de Deus, orar para Deus confirmar no nosso coração se aquilo é realmente certo ou não, se é realmente bom ou não, se é justo ou não, a não ser que Deus já tenha falado, mas se não falou ainda,
Nós precisamos conferir, fazer como os crentes de Bereia, os bereanos, que mesmo quando se lia a Bíblia deles, né, que é hoje para nós o Velho Testamento, eles iam conferir para ver se era daquele jeito mesmo que estava escrito. Então hoje nós temos que ser assim. Tem muito crente que fala que é crente há não sei quantos anos, 10, 20, 30 anos, e que não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, já ouviu falar. Às vezes ele pode até saber porque decorou um versículo, mas nunca foi lá ler, examinar, pedir para Deus explicar, porque o Senhor Jesus é o mestre dos mestres. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós podemos orar e pedir a Ele que venha nos ensinar, que o Espírito Santo venha nos ensinar, que Ele tem prazer em nos ensinar. Eu não estou entendendo alguma coisa, peço ao Senhor para me ensinar, peço ao Espírito Santo. Preciso de ajuda de alguém que já aprendeu, que já tem mais conhecimento, vou buscar ajuda, vou buscar. Quando você está na escola, você não recorre ao professor? Professor, eu não entendi isso que o senhor explicou, você pode me explicar de novo melhor, que eu não estou entendendo? E aí na hora de ler a Bíblia não pode ir atrás de procurar entender direito? Qual que é mais importante? É a palavra de Deus, é a vontade de Deus, porque se nós formos obedientes a Deus, nos esforçarmos para fazer de acordo com a vontade de Deus na sua palavra, nós seremos abençoados, nós seremos com certeza muitíssimos abençoados, amém? Então nós precisamos priorizar a busca do nosso Deus, que Ele virá, Ele está de braços abertos, esperando por essa iniciativa, por essa atitude nossa de buscarmos mais a sua presença. Veja agora em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, somente o verso 30. Primeiro livro de Samuel 2, 30. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. A parte que nos interessa na mensagem, do contexto da mensagem de hoje, é o final. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Aí a pessoa, às vezes, ela se vê como crente, como um bom cristão, conforme nós já falamos antes, e ela está buscando a Deus, está pedindo a Deus, está clamando e não está recebendo. Pode ser que ela seja realmente um bom cristão e ela esteja sendo provada, então tem o tempo para que Deus aprove, nos aprove em certas situações, mas muitas vezes a pessoa está falha diante de Deus e está lá pedindo a Deus: Deus faz isso, Deus me dá aquilo, Deus eu quero isso, Deus faz aquilo, e não recebe. Por que que não recebe? Porque não está honrando a Deus, porque não está honrando a Deus como Ele merece, porque é um falso amor, um amor falso, interesseiro. A pessoa só busca a Deus porque ele quer receber alguma coisa de Deus. Você pensa que Deus é bobo, meu irmão? Deus não é bobinho, não. Tem pais que às vezes até se deixam enganar. O filho faz um charminho, né, para conseguir aquilo que quer, e aí o pai: nossa, eu vou fazer, ele é tão bonitinho, ela é uma gracinha, e faz. Não estou dizendo que é errado fazer as coisas para os filhos, mas eu estou falando nessa situação, nessa circunstância. E aí pode ser até que a pessoa consiga dos homens enganar os homens, enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece o nosso íntimo, o nosso profundo.
Olha só em Levítico 26, nós vamos ler só o final, versos 23 e 24. Levítico 26, 23 e 24 nos diz assim: e se, apesar disso, ainda não vos corrigirdes e vos obstinardes em resistir-me, também eu pessoalmente me oporei a vós e os ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. O juízo de Deus também é uma expressão da sua graça, manifestado na forma de amor e misericórdia, dando ao homem a oportunidade de reconhecer e se arrepender dos seus erros. Então, até mesmo Deus é diferente, muito diferente de nós os homens, porque nós, quando nós ficamos irritados ou quem sabe até irados com alguém, nós muitas vezes queremos o mal da pessoa, misericórdia, né? Mas nem que seja por um breve instante, isso às vezes passa na nossa mente, né? Alguém nos faz um mal que nós ficamos tão ofendidos, tão magoados, que naquele momento a gente, quem sabe, pede para Deus: Deus, trata com fulano aí. É muito comum, né, a gente ver esse tipo de oração no nosso meio, mas isso está errado, porque Deus não age assim. Mesmo quando Deus permite, porque Ele não provoca, Ele não produz o mal. É claro que pode, tem exceções também? Tem. Mas mesmo quando Ele exerce juízo, correção, Ele está nos dando uma oportunidade de nós reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, nos arrependermos e buscarmos a misericórdia. E assim nós acharemos graça diante de Deus. E Ele nos dará as condições para sermos abençoados, aprendermos, mudarmos de comportamento, de atitude e sermos abençoados. Hebreus 10, 29. Então nós estávamos lendo algumas passagens do Velho Testamento. Então, para você não ficar pensando que nós estamos falando já ficou só lá no Velho Testamento, que Deus mudou, que agora Deus não é mais assim, nós vamos ler no Novo Testamento. Hebreus 10, 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Amém? Depois você pode ler lá o capítulo 10, os versículos anteriores, especialmente aí a partir do verso 26 até o 31. Pode ler em Hebreus 10, 26 a 31, que você vai entender o que é a mensagem. Aqui está a parte central dentro do tema que nós estamos explorando nessa noite. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Vocês sabem que, por exemplo, quando Ananias e Safira, eles tramaram entre si e venderam a propriedade, eles queriam ofertar a renda, o fruto, o dinheiro da venda daquela propriedade aos apóstolos, porque nós sabemos lá no livro de Atos dos Apóstolos que quando a igreja se iniciou ali em Jerusalém, no princípio, nos primórdios da igreja, eles tinham tudo em comum. Eles eram ajudados por aquelas pessoas de mais posse, que tinham condições de oferecer algo para o sustento, para a manutenção, porque eles estavam ali exclusivamente para servir a Deus, para ensinar, para ajudar, para ministrar, para evangelizar, para visitar, para curar, para fazer todas as coisas em tempo integral. Então eles foram chamados para isso. Jesus, quando chamou e escolheu os seus discípulos, pode olhar pela Bíblia, ele não escolheu ninguém vadio, ninguém que não trabalhava. Todos eles estavam fazendo alguma coisa, estavam ocupados com alguma coisa quando Jesus os chamou. Então agora eles não estavam vadiando,
eles não estavam ociosos, eles estavam trabalhando, só que agora eles estavam fazendo aquilo que Jesus mandou eles fazerem. Eles estavam trabalhando para o Senhor Jesus, e por isso eles precisavam de ser sustentados. Não só eles, mas como todas as pessoas carentes, necessitadas, que vinham até eles para receberem ajuda de toda a natureza, não só espiritual, mas também material. E aí Ananias e Safira falaram: não vamos doar todo o dinheiro não, vamos guardar uma parte do dinheiro aqui e vamos doar só uma parte. Nós estamos falando do Novo Testamento. Aí Ananias chegou lá, na hora que ele chegou na presença de Pedro, o que Pedro falou para ele? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Já caiu duro, já caiu morto na hora. Amém? Aí vieram os irmãos lá, tiraram o corpo dele para fora. Passou um tempo, a mulher dele, Safira, não sabia o que tinha acontecido, veio lá. Pedro também falou com ela. Ela não foi honesta, não admitiu, caiu dura também, caiu morta. Então, o nosso Deus não muda. A pessoa tem que entender que Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é paciente, mas nós temos que ter cuidado na nossa forma de se relacionar com Deus, não tratar Deus como um qualquer. Nós temos que ter seriedade diante de Deus. A própria Bíblia nos instrui que quando nós formos chegarmos diante de Deus para orar, nós temos que pensar bem antes de pronunciar alguma palavra, examinar bem o que nós vamos falar com Deus, porque você hoje fala com o seu colega, com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu familiar, você fala uma besteira, amanhã ou depois ele já esqueceu, se não ficou ofendido, normalmente esqueceu, você também esqueceu. Agora Deus não esquece. Então você precisa, nós precisamos ter cuidado no nosso relacionamento com Deus. Não é que eu estou falando aqui que Deus é um Deus vingativo e que Deus não ama, não é isso. Entenda bem o que eu estou falando. Deus é a expressão máxima do amor. Na última mensagem que nós ministramos aqui, no domingo passado, nós falamos exatamente sobre o amor. A expressão de Deus em tudo que Ele faz é permeada por amor, Ele é movido por amor. Só que o amor de Deus não é como o nosso, não é como nós pensamos. Deus, Ele não deixa de ser justo a título de amar alguém, amar a mim, ou a você, ou quem quer que seja. Deus não deixa de ser correto, de aprovar o que é correto e de rejeitar o que é errado, porque Ele nos ama. Muito pelo contrário, nós falamos agora há pouco, exatamente porque Ele nos ama que Ele nos corrige. Deus não vai mudar a natureza dEle, a personalidade dEle, o que Ele é, para nos agradar. Nós é que temos que mudar o nosso jeito de ser para agradar a Deus. Então nós temos que aprender com Ele e pedir a Ele que nos dê condições de sermos transformados. Amém? Glória a Deus. Então nós já vamos caminhando para o encerramento da mensagem dessa noite. Em Jó, no capítulo 34, o verso número 11, Jó 34, 11 nos diz assim: o nosso Deus na sua palavra: ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz, e lhe dá o que a sua conduta merece. Nisso está a justiça de Deus, irmãos. Deus retribui ao homem de acordo com este faz, ou seja, Deus vai me retribuir. Nós falávamos no início da retribuição de Deus. Deus vai me retribuir de acordo com o que eu faço. Se eu procuro, me esforço para ser correto, para ser honesto, para obedecer aos meus pais, para ser um bom empregado, um bom trabalhador, se eu sou pai, para ser um bom pai, se eu me esforço para agir de maneira correta, Deus vai me recompensar por esse meu esforço, por essa minha dedicação. Agora, se eu não estou nem aí, eu acho que eu posso viver do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e que se dane os outros, e Deus é tão bondoso que Ele não vai se importar com isso,
Ora, eu estou me enganando. Aí é ilusão da minha parte se eu pensasse assim. Então nós temos que entender que Deus, Ele é justo, e na sua justiça Ele vai retribuir a cada um de nós de acordo com o nosso procedimento, conforme nós lemos agora em Jó. E para finalizar, em Gálatas agora, capítulo 6 de Gálatas, versos 7, 8 e 9, nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Amém? Glória a Deus. Então essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Nós temos que perseverar em fazer o bem, em agradar a Deus, em obedecer a Deus, em amar o nosso próximo, com o mesmo tipo de amor com o qual Deus nos ama. Nós temos que sempre orar e pedir a Deus para nos dar condições de amá-lo sobre todas as coisas, de corpo, alma e espírito, e também de amar o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso semelhante, com o mesmo amor, mesmo tipo de amor, mesma natureza de amor com a qual Ele nos ama. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então para o término da nossa reunião dessa noite. Pai querido, Senhor amado, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por o Senhor ter falado conosco, falado comigo, falado com cada um aqui nessa noite, por meio da Tua palavra. Ó meu Deus, nós queremos ser corrigidos pelo Senhor, nas mínimas coisas, ó Deus, naquilo que nós estamos fazendo, que não é do Teu agrado. Nos corrija e nos ensina, e nos capacita, Senhor, a sermos transformados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Nos liberta de toda a influência da nossa própria natureza carnal, das nossas vontades carnais adâmicas, das coisas do mundo, de tudo, meu Deus, que há de uriclai, de ureclodelai, que nos quer nos afastar do Senhor. Meu Deus, e também nós pedimos que o Senhor continue repreendendo o diabo, meu Deus, para que ele não encontre êxito nos seus intentos contra nós. Em nome de Jesus, eu declaro todos os presentes abençoados, que cada um saia daqui renovado, restaurado, abençoado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e também os que vão ver essa mensagem depois, também sejam visitados e abençoados em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.